Queridos, quero ler uma palavra com você que está registrada no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Esse profeta foi um dos que mais impactou, porque ele profetizou o nascimento de Jesus. Foi através das palavras dele que nós lemos: a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Foi através das palavras dele que nós ouvimos que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E esse homem teve um encontro com Deus, um encontro muito forte, um encontro que mudou a sua história. Ele já era profeta, ele já frequentava o templo, ele já tinha um determinado prestígio, mas foi aqui no capítulo 6 que esse homem teve um encontro real e impactante com Deus. E eu quero compartilhar com você um pouco disso, começando a partir do versículo 1, quando diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchiam o templo. Versículo 2: acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam. Próximo. Proclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Isso é o que os anjos falavam. Vamos avançando. Ao som das suas vozes batendo das portas que tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma tenaz. E com ela ele tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Até aqui, o texto bíblico. Como eu havia falado aqui, ele já era um profeta. Se você ler o livro do profeta Isaías, antes do capítulo 6, você vai perceber de que ele já profetizara. Você vai perceber de que inclusive ele fala contra o país onde ele está, denunciando o pecado, denunciando a maldade, denunciando algumas coisas. Mas o que me chama muito a atenção é que no ano em que morre o rei que estava no comando de tudo ali, que vinha a ser primo dele, algo acontece na vida desse homem. Alguém morreu e ele vai para o templo. E é claro que ele já tinha ido no templo várias vezes, mas nesse dia ele vai de uma maneira diferente. Tem dias que você vem para o templo com uma atitude diferente. Tem vezes que você vem na igreja com um sentimento diferente, com uma busca diferente. E às vezes esse diferente que nós chamamos é quando alguma coisa morre. Não necessariamente um ente querido morre, mas quando alguma coisa morre dentro de nós. Pode ser até uma esperança que a gente tinha, seja ela falsa esperança ou boa esperança, mas alguma coisa aparentemente morreu. E então nós viemos para o templo, e nesse dia nós conseguimos ver coisas que nós não víamos antes. E perceba que às vezes nós saímos daqui dizendo assim: nossa, hoje sim o culto foi. Mas será que foi hoje? Ou será que o culto sempre é assim, mas hoje é que a gente teve um verdadeiro encontro? Mas será que foi hoje que eu consegui ver algo que eu não estava vendo até então?
Os meus olhos viram o Senhor, diz ele. Já percebeu que você sai do culto e às vezes as pessoas dizem: uau, hoje foi tudo para mim, foi impactante, e você, foi legal, mas aquela pessoa teve um encontro com Deus e você não teve. O que será que aconteceu? Será que ela teve, sabe, um momento pessoal? Ou será que os meus olhos é que não viram que os serafins estão aqui dentro, nessa manhã, gritando uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória? Porque enquanto nós nos calamos, os serafins continuam adorando a Deus constantemente, constantemente. E ele tem essa visão, ele consegue ver. Mas de tudo o que eu poderia pregar nessa manhã, eu quero ficar aqui focado em alguns pontos, que é quando ele tem um momento de lucidez e ele diz: eu vou morrer, eu vou morrer, eu estou perdido. Diz assim: ai de mim. E é muito forte esse primeiro ai de mim, porque nos capítulos anteriores ele sempre está dizendo: ai daqueles que, ai daqueles que. Ele sempre está acusando e dizendo: ai de vocês que estão fazendo tal procedimento, ai de vocês que estão. E neste momento, no capítulo 6, ele olha para ele e diz: ai de mim. Um grande processo de transformação na nossa vida acontece quando eu deixo de criticar o outro e passo a criticar a mim mesmo. Quando eu deixo de ficar dizendo: porque tu viu fulano, porque ciclano, não sei, essa igreja, aquele, sabe, a gente sempre está olhando para o outro e dizendo ai do outro, mas ele para com isso e ele diz: ai de mim. Sabe, o Senhor não acusou ele de nada. É outra coisa interessante, a palavra não precisou vir denunciando os pecados, não, apenas ele viu, e quando ele viu a glória, ele se sentiu falho diante daquilo, e ele diz: eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. E a ordem aqui tem tudo a ver também. Ele não diz assim: porque eu estou no meio de um monte de gente impura e eu também sou impuro. Ele começa por ele: porque eu sou impuro e eu estou no meio de gente impura. Como alguém que está dizendo assim: eu me deixei levar por tudo isso, mas a culpa é minha. Começa por mim, sou eu tenho lábios impuros. E quando nós falamos de lábios impuros, tem uma série de coisas aqui, uma série de coisas que me fizeram questionar a minha conduta, me fizeram questionar quem eu sou, e eu quis compartilhar isso com você, porque quando nós vamos ao médico com alguma dor, você está com muita dor, seja nas costas, na cabeça, no estômago, você vai ao médico. O que você espera que o médico te diga diante de tanta dor? Que ele olhe para você e diga assim: você pode mais do que isso, você é um campeão, vença essa dor. Não, vença essa dor, não vou nem te examinar, tá? Eu sei que você é mais do que isso. Você quer um coach ou quer um médico? Quando você vai no médico com dor, o que você espera que ele te diga? Eu olho para você e sei que tem muitas coisas grandes para acontecer ainda na sua vida. Vai que essa dor no estômago não vai te parar. Ou que ele te examine, que ele te dê, talvez até remédios, mas que ele te dê uma orientação talvez, e diga: olha, pelos exames isso aqui é uma úlcera, e não vai adiantar a gente tratar isso aqui se você não tratar aqui, essa incomodação, esse estresse louco aí, está acabando com o teu estômago, você precisa cuidar disso aqui, você precisa alinhar isso aqui, você precisa tomar isso aqui, você precisa cuidar com essa alimentação, você precisa mudar esse hábito, você precisa, não venho mais nesse médico, está louco, só vê defeito em mim. Fazemos isso? Mas é interessante que como igreja, é exatamente o que nós esperamos às vezes. Nós esperamos que a igreja, que o pastor, que Deus simplesmente nos coloque para cima e que não nos alinhe. E existem algumas coisas que precisam mudar dentro dos nossos hábitos espirituais para que a gente vença. Ele identifica: eu tenho lábios impuros. O que torna os nossos lábios impuros? Eu listei algumas coisas aqui. Mentira
Mentira torna nossos lábios impuros. E mentira é uma coisa muito sutil. Porque perceba que nós medimos as mentiras. Tem mentira que a gente diz, não, tá louco, eu não minto. Mas sabe aquela mentirinha que não faz mal a ninguém? Que a gente diz que não faz mal a ninguém, né? Que a gente pensa, não, isso não é nenhuma mentira, isso aqui eu só não falei, porque, né, se me perguntasse eu teria que dizer, mas daí, sabe uma coisa chamada omissão? Que tem toda uma intenção de mentira por trás. E nós não percebemos que a mentira, ela vai nos tomando. E quando nós percebemos, nós estamos constantemente mentindo. Seja aumentando as coisas, né, ou diminuindo elas. Tudo aquilo que sai da régua da verdade é mentira. Sabe? Não, cheguei lá hoje, tinha umas 500 pessoas. Gente, nem cabe 500 aqui. Sabe aquela coisa de, quando eu quero impressionar, e também quando eu quero diminuir, os gatos pingados, fazendo o outro imaginar que tinha 20, quando tinha 200. Você entende que a mentira, facilmente, nós nos apropriamos dela, somos manchados por ela, ela vai fazendo parte do nosso dia a dia, e nós não percebemos. A mentira torna nossos lábios impuros, os palavrões tornam nossos lábios impuros, nós não vamos percebendo, mas a gente vai assimilando. Lembra que ele falou, eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, porque às vezes nós não temos alguns costumes, mas começamos a habitar no meio que tem esse costume, e ao invés de ser a diferença do meio, começamos a assimilar o meio. É muito interessante, porque uma das primeiras coisas que nós colocamos como, isso é uma meta, nos nossos esportes, como igreja, é inadmissível qualquer tipo de palavrão. Pastor, mas isso aí é um princípio, né? Não precisava nem, meu, precisava sim, precisava dizer, precisava deixar claro, porque no princípio mostrava muito o que as pessoas que vivem no meio de um povo de impuros lábios assimilaram do seu meio, e é naquele momento que alguma coisa acontece muito de bate-pronto que a gente solta, filho de Belial, tá louco? Tu parece o cego de Jericó que não me vê aqui, né? Só coisa linda assim. E isso nós percebemos muito mais hoje, quando a gente vai assistir um outro jogo, quando a gente até participa de algum outro momento, em que a igreja está inserida em outro meio, e que a gente percebe, uau, como nós estamos evoluídos. Às vezes a gente está jogando ali no Felipe Luiz, nessa quadra, e nós escutamos uma chuva de palavrão na outra quadra, que chega a nos ofender o ouvido, porque aquilo não faz mais parte da gente. Então nós começamos a sentir estranhos, mas perceba que facilmente você não vai sentindo estranheza em algumas coisas, e quando a gente deixa de sentir estranheza, talvez seja porque nós começamos a assimilar isso. Veja, mentiras, palavrões, lábios impuros, pode ser até uma adoração equivocada. Quando eu começo a louvar demais algo que não é o Senhor, que não é Deus, e isso muitas vezes tem a ver com adoração a mim mesmo. Quando, cara, eu sou bom, quando eu cheguei, a coisa mudou, quando eu faço, quando eu estou lá, e aí vira uma adoração ao ego. Isso torna meus lábios impuros também. A adoração, ela é feita a Deus, aquele que nos concede todas as coisas e condições para fazer qualquer coisa. Adoração equivocada, maldições. E quando se fala em maldição, às vezes nós vamos totalmente para um outro lado, que seria um lado até místico das maldições, e nós esquecemos que maldição acontece todos os dias de uma maneira muito prática. Diz assim, isso aí vai dar caca, é uma maldição. Quando eu digo assim, ui, tá louco seu atentado,
Ninguém aqui fala isso para as crianças, mas tem gente que fala. Seu atentado, parece um curisco, você não sei o quê, mas é um danado mesmo, né? Pega essas palavras e vai ver o significado delas. Você está amaldiçoando seus filhos. Se isso continuar assim, eu vou embora dessa casa. Essa nunca sai, graças a Deus, mas é uma maldição. Você está dando poder cada dia mais. Ah, pastor, eu nem quero ir, é que na hora da raiva é uma maldição. Você vai soltando, eu vou embora mesmo, para mim chega, esse casamento acabou, e vai colocando. Daí depois a gente vem, não, desculpa, eu estava com a cabeça quente, mas a gente deixou umas gotas ali. E daí na outra briga, chega, eu não aguento mais, eu já vou embora, mais umas gotas, até que a taça se enche. Satanás é especialista em pegar a taça, diz assim, então, ele está cansado de falar já que esse casamento acabou, Senhor. Ele está dando poder para mim há muito tempo. Eu vou tocar nesse casamento. Porque um dos maiores poderes, talvez o maior poder que eu e você temos nessa vida, é o poder das nossas palavras. Esse é o maior poder de Deus, e nós somos seus filhos. O maior poder de Deus é a sua palavra, e é tanto poder que a Bíblia diz que um dia a palavra se tornou carne, e habitou entre nós, que é Jesus. Eu sei que é difícil de nós entendermos isso, você precisa vir no Start, na teologia, você precisa conhecer mais da palavra de Deus, mas a palavra do Senhor é o poder dele. Aí ele nos faz, qual é o nosso poder? O nosso poder é a palavra. Por isso que oração é tão importante, que quando você ora, você está trazendo à existência aquilo que não há. A primeira coisa que Deus fez na terra, orou. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele fez uma oração, por isso que em língua portuguesa nós aprendemos a escrever orações, não fala assim? Eu me lembro quando a gente era criança, a professora falava fazer oração, e a gente sempre brincava de que estava fazendo uma oração, quando na verdade é uma frase, é um poder, e nós usamos esse poder de uma maneira contrária, trazendo impureza aos nossos lábios, porque nós facilmente soltamos maldições ao invés de soltar bênção. Porque quando acontece alguma coisa muito ruim na nossa vida, é difícil nós olharmos como Jesus olhou para o momento em que disseram que Lázaro estava prestes a morrer e disse, isso aí é para a glória de Deus. Você está prestes a perder a tua casa, isso é para a glória de Deus. Uma coisa muito boa está vindo através disso aí. Ou a gente faz o quê? Só falta isso mesmo, agora só falta acabar a casa, e porque o meu casamento já foi, porque a minha vida já foi, minha saúde já, e a gente não pega só a maldição da casa, a gente já pega a maldição de toda uma geração e solta. E eu não estou dizendo que isso é fácil, o que eu estou dizendo é que nós precisamos de uma mudança de mente, porque os nossos lábios já estão tão impuros, que facilmente nós soltamos a primeira coisa, uma maldição, ao invés de soltar uma benção, ao invés de dar uma palavra de incentivo. Os nossos lábios podem ser impuros por pactos errados. Quantas alianças erradas que a gente fez, quantos beijos errados. Beijos são pactos, né? É por isso que em algumas versões lá atrás, quando a Bíblia trazia no seu epígrafe, pacto de traição, Judas vem e dá um beijo em Jesus, e então eles sabiam que era Jesus quem eles deveriam prender, chamado pacto de traição, porque beijos simbolizam pactos. E se neste momento você der uma freadinha na sua história, parar o tempo aqui dentro da igreja e pensar quantos pactos você já fez errados, vamos para o mundo literal agora, quantos beijos errados, quantos beijos em bocas erradas, quantos pactos feitos, e aí a gente vai além do beijo, de maneira errada, quantas alianças com quem você não podia ter feito aliança, quantas coisas você carrega, quantos pactos, né, que você olhou para a pessoa e disse assim, se não for você na minha vida, eu nunca mais vou ser feliz.
Isso já faz 10 anos, e você não consegue ser feliz com mais ninguém. Você está preso num pacto que você fez lá atrás. Quando você disse, eu não vou ser feliz com mais ninguém nessa vida, se não for com você. Porque naquele momento seria uma palavra que é quase uma declaração de amor. Mas hoje, você vai percebendo que isso aí foi um pacto errado. Foi uma palavra maldita que você lançou. Eu sei que nessa hora eu estou pregando aqui, tem gente assim. Essa manhã vamos quebrar tudo isso aí, meu irmão. Porque o Senhor encheu esse templo com a sua glória. Os anjos estão aqui dizendo, santo, santo, santo. E eu estou igual a Isaías, dizendo, ai de mim que vou perecendo. Ai de mim que vou perecendo. Quanto pacto errado, quantas propostas indecentes. Porque é associado ao lábio, mas nos dias de hoje, a gente vai além do lábio, porque a gente vai aqui, ó. Quanta proposta indecente, que eu não preciso usar a minha boca, porque eu estou usando os meus dedos para digitar. Quantos áudios indecentes, quantos flertes, quanta coisa errada, que tornou-me impuro, quanta maledicência. E tudo isso aqui, eu posso percebendo que nós ainda estamos aqui na igreja. Sim, ele também estava no templo. E se você olhar para Sansão, ele vai perdendo a essência dele, à medida em que ele vai pecando, e ele não vai percebendo, porque quando ele precisava da força, a força estava lá, e quando a gente precisa, a gente ora e Deus atende, e quando a gente precisa, parece que vem uma resposta, e a gente vem no culto e parece que vem uma resposta, e a gente não vai percebendo que estamos perdendo a nossa genialidade, estamos nos tornando normais. Ele era sobrenatural, mas ele vai se tornando normal, até que estava tão normal, que conseguiram pegá-lo, e furaram os seus olhos, furaram os olhos. E aí eu faço uma associação aqui, porque geralmente os lábios impuros, eles estão associados a olhos impuros também. E em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, olha o que Jesus vai nos falar. Os olhos são a candeia do corpo, a luz, né? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Os olhos impuros, eles não se limitam a olhares cobiçosos, mas também a visões erradas e equivocadas de certas situações. Quando os meus olhos são impuros, e a gente lê esse texto, a gente sempre fica pensando assim, que o olhar é aquele assim, aquele olho de alguém cobiçoso. Nós associamos, a primeira coisa que a gente associa a isso, mas não é só isso, e talvez seja minimamente isso. Quando fala de olhos impuros, é porque geralmente nós não vemos as pessoas como elas são, nós vemos as pessoas como nós somos. Não sei se você entendeu a profundidade do que eu acabei de falar aqui. Nós olhamos para alguém e você não tem um julgamento a partir do que a pessoa é, você tem um julgamento a partir de quem você é, e de quem você pensa que a pessoa é. Então está inteiramente ligado a nós. E se os meus olhos forem bons, eu olho, e a pessoa talvez esteja fazendo alguma coisa até duvidosa, mas eu prefiro olhar da melhor maneira. Eu prefiro associar da melhor maneira, pensando, não, ela não quis fazer isso, ela não quis falar isso, ela não quis, eu acho que não vou me precipitar. Isso é porque os meus olhos são bons. Se os meus olhos são ruins, a pessoa não precisa nem fazer nada, eu já olho assim, não sei. Eu olho e eu não sinto paz naquela pessoa. Tem alguns que dizem, o meu santo não bateu com o santo dela. Que ver que tipo de santo que você tem, né? Porque tem santo que não bate.
Mas sabe quando tem um pré-julgamento, assim, que tu nem ouviu a pessoa falando, não sabe absolutamente nada, e às vezes o que nós sabemos, são informações desencontradas, que alguém já trouxe para nós, ruins a respeito de fulano de tal, e aí quando eu o vejo, eu já vou cheio de julgamento, olhos impuros, e olhos impuros, é assim ó, mais de meio caminho andado para lábios impuros, porque eu estou olhando a situação, e eu já começo a falar, eu já começo a soltar coisa que não devia soltar, e isso aqui, o que eu estou falando aqui, é parte de coisas, que vão se acumulando dentro de nós, e vão nos estragando. Eu estou no meio de um povo de impuros lábios, porque já existe uma força de contrariedade, que está tentando nos fazer errar, é o meio onde a gente vive, tenta nos influenciar constantemente, e quando a gente olha para a situação de Israel, a gente vai entender, de que todo aquele povo murmurava contra Deus, seguia outros deuses, era uma loucura, e ele estava plantado no meio disso, e fora isso, ele era da família real, sendo da família real, ele tinha alguns prestígios, e quando o prestígio dele se foi, porque o rei morreu, e se você estudar um pouquinho mais a história do rei Uzias, vai ver que ele não morreu em condições muito boas, talvez foi a salvação desse profeta, que aquilo que dava a ele um certo conforto, se foi. O triste de tudo, é que algumas vezes nós precisamos perder alguns confortos, para que a gente acorde. Existem vezes que Deus permite que a gente perca, para que a gente de verdade ganhe. Algumas perdas na vida, simbolizarão, no primeiro momento, um esquecimento de Deus a teu respeito, mas elas testificarão a longo prazo, que foi tudo que você precisava, para encontrar-se com o seu verdadeiro chamado. Ele era um profetinha mequetrefe, até esse dia, mas algo morreu, e quando morreu, ele conseguiu se ver, ele se via, primo do rei, sou da elite meu irmão, tenho tudo, o rei morreu, ele começou a se ver, ele se percebeu, e então ele tem uma atitude correta. Isaías, diferente de alguns outros na Bíblia, ele não conseguiu vencer o meio aonde ele estava, e ele precisou perder. Mas pastor, é muito difícil, né? Mas José era um molequezinho de 16, 17 anos, e ele foi para o meio de um Egito, que adorava totalmente outros deuses, ele estava longe do seu pai, e os seus irmãos da casa, não eram bons exemplos para ele, mas todavia, mesmo sendo vendido, mesmo estando num lugar estranho, mesmo não tendo, vamos colocar aqui nos dias de hoje, mesmo não tendo um crente perto dele, ele estava sozinho lá, mas ainda assim a sua conduta continuava sendo uma conduta reta. É interessante porque hoje em dia, alguém falha aqui com outro, e eu posso falhar com você, a pessoa, isso é justificativo bastante, para eu abandonar a Deus, abandonar a igreja, abandonar tudo. Cara, os irmãos dele, que deveriam ensinar ele a respeito do Deus Todo-Poderoso, jogaram ele num buraco e depois venderam, mas ele tinha uma certeza tão grande a respeito do Deus que ele servia, que em nenhum momento ele se desviou. Ele tinha em torno de 17, 18, talvez 19 anos, o auge da puberdade, aquela loucura, e a mulher de Potifar vem para cima dele, e aí Zezinho, sozinho hoje por aí? Dispensei todo mundo, pega aquela pena e vem me abanar aqui. Meu irmão, eu fico só pensando, aquele jovem, com tudo pulsando dentro dele, a esposa de Potifar, capitão da guarda de Faraó, você imagina como é que ela era, uma idosa de 80 anos, né? Tu acha que Satanás ia tentar José com uma senhora de 80 anos?
Pensa na modelo que era a esposa de Potifar. José ali abanando. A graça, Jesus. Ele precisou ter um posicionamento. Ele estava no meio de um povo impuro, mas ele não queria ser impuro. A gente vai para Daniel, arrancado do meio do seu povo, está no meio de uma Babilônia totalmente impura, ainda queriam que ele comesse coisa impura. Ele disse: eu assentei no meu coração, não me contaminar com o manjar do rei, eu não quero me contaminar. E ele faz uma prova ainda com Deus: não, me deem só legumes aqui para comer, e se em tantos dias eu não estiver mais forte, e nós não estivermos melhores do que todos aqueles que estão comendo o manjar do rei, aí vocês podem tirar esse propósito que eu coloquei aqui. Mas a Bíblia diz que ele cumpriu, ele assentou no seu coração de não se contaminar, e no final dos dias que ele tinha falado, eles estavam mais bonitos, estavam mais inteligentes, estavam mais ávidos do que todos o restante dos moços da Babilônia. Porque Deus sempre vai agir em favor daquele que não quer se contaminar com os manjares que esse mundo oferece. Está cheio de manjar aí fora, gente, está cheio, e você pode continuar aqui, ou você pode negociar a tua pureza. José não negociou a sua pureza. A mulher de Potifar veio sobre ele, a Bíblia diz que pegou na roupa, ele deixou até a roupa, saiu correndo, ele não quis se contaminar. Qual foi o resultado disso, pastor? Deus honrou ele, foi para a cadeia. Porque nem sempre a resposta vem quando a gente espera que ela venha. Porque às vezes a cadeia, logo depois de você fazer uma coisa que é justa e certa, é aquela última prova para ver se você murmura ou se você continua sendo fiel a Deus, mesmo quando Ele não te dá a resposta no momento que você pediu. E ele vai para a cadeia, e ali dentro ele tem mais uma oportunidade de fazer o bem. E isso aqui não está no meu script de falar hoje de manhã, mas talvez alguém precise muito disso. Porque talvez você tenha sido fiel até agora, mas hoje você está numa situação tão ruim, que dá aquela vontade, que no bom português a gente diz, chutar o balde. Também, a gente faz tudo certinho, a gente só se quebra, está com aquela vontade, né? Se sente numa prisão? Você está sentindo uma prisão? Tem pessoas dentro desta prisão, que não conhecem o que você conhece, terão sonhos ruins, e você vai ter que interpretá-los. Se você quiser sair daí, se ele naquele dia olhasse para aqueles dois que tiveram sonhos assim, eu já tenho meus problemas aqui. Estava na interpretação dos sonhos daqueles moços, a solução para que ele saísse da cadeia e fosse para o trono, onde era o sonho que Deus tinha para ele. É no meio da tua maior tribulação que Deus vai abrir a porta para que você tenha uma revelação, e essa revelação vai te conduzir até o sonho que um dia você sonhou. Aleluia! Uau! Deus está conduzindo você até o seu sonho. Deus está conduzindo você, e claro que você não está entendendo, mas se você continuar puro, se você continuar com teus lábios puros, se você continuar com a tua vida pura, então você vai ter um encontro com o sonho que Deus já colocou dentro de você. E aqui eu termino, caminho para o final. Tudo isso tenta roubar a tua sobrenaturalidade, aquilo que torna você especial. Mas então, quando você admite, e tudo bem que alguém aqui possa ter errado, e tudo bem que alguém aqui possa ter lábios impuros, e tudo bem que a gente se contaminou na caminhada, a melhor atitude não é aquela de dizer assim, que palavra para fulano de tal, pena que ele não está aqui hoje. Não é essa a atitude. A atitude é de Isaías, profeta de Israel, mas é o cara que neste momento vai dizer assim, eu vou morrer. Sou eu que tenho lábios impuros, sou eu que ando falando coisas que não deve, sou eu que ando vendo coisas que não deve, sou eu que ando fazendo coisas que não deve, sou eu que sou intolerante, sou eu que olho para a situação e saio julgando a situação, saio colocando o que eu penso a respeito da situação, sou eu que atropelo os outros, sou eu que não penso no coração do outro, sou eu que não tenho sensibilidade, sou eu que não tenho empatia nenhuma.
Sou eu que não me coloco no lugar do outro, sou eu é que sou errado, eu que sou o turrão, sou eu, e eu vou perecer por causa disso. E quando há essa atitude de arrependimento, veja bem, ele não chega a pedir misericórdia, ele só admite o que ele é, ele só admite o que ele está vivendo, e quando ele admite isso, logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. No momento do teu arrependimento, o anjo traz uma brasa viva, e ele faz o milagre, e ele faz a purificação. Brasa apagada não faz nada, por isso nós precisamos ser como brasas vivas, para fazer diferença nesse mundo impuro. Você já percebeu, quem assiste filmes, quando geralmente mostra algo das antigas, né? Eles tomavam um tiro, ou alguma coisa acontecia, um machucado, eles tentavam dar uma limpada na ferida, aí eles pegavam uma brasa viva aí, para cauterizar. O mundo precisa urgentemente de que o povo de Deus seja isso, que nós bloqueemos toda a impureza que o mundo proporciona em cada pessoa. E aqui, quando ele se coloca na presença de Deus, com arrependimento, uma brasa viva vem do altar através de um anjo, e então purifica os seus lábios. E a partir desta purificação, você vai olhar todo o restante de Isaías, e ele é um outro profeta. Você não precisa de uma purificação no dia 31 de dezembro ou no dia 1º de janeiro. Talvez você precise de uma purificação agora. Que enquanto eu estou pregando aqui, um anjo possa sair e vir até você e colocar uma brasa viva sobre a tua boca. Que o anjo possa purificar os teus lábios. A palavra de Deus tem esse poder. Que a gente possa permitir de que Ele venha e Ele nos toque. Obviamente que isso aqui aconteceu tudo dentro de um âmbito espiritual. Mas você consegue imaginar o quanto isso seria dolorido, talvez, no mundo físico? Uma brasa viva? Algumas coisas doem muito, porque estamos acostumados a viver de um jeito, e quando nós somos tocados por Deus, num primeiro momento, isso parece, como a Bíblia diz, que quando Deus nos repreende, toda repreensão ela vem com uma tristeza no começo, é triste, mas o que ela produz? Ela produz vida. Deus está conduzindo a sua igreja para um tempo de vida, para um tempo completamente diferente. E por mais que você tenha vivido, talvez no meio de um povo de impuros lábios, e tenha se deixado contaminar, talvez você tenha permitido que os teus lábios sejam impuros, talvez você tenha permitido que as mentiras, palavrões, adoração equivocada, pactos errados, tantas coisas contaminassem você. Mas eu quero que você aproveite a manhã de hoje, quando o Senhor está nesse lugar, com o seu manto estendido sobre esse lugar, com os seus anjos voando de um lado ao outro, adorando ao Senhor, porque somente o nosso arrependimento é que faz esta ação. Não é o tanto que nós podemos falar, mas é o tanto que nós podemos nos arrepender. Não é o tanto que você possa sair do teu lugar e vir à frente, mas é o tanto em que você, talvez até mesmo no seu lugar, consiga se derramar diante de Deus e Ele mude a tua história. Por isso eu quero orar com a igreja do Senhor hoje, e eu quero fazer um tempo de confissão aqui. Se você quiser se colocar de pé. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra.
E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.